Olá a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados. Hoje nós vamos conversar com a Sara Félix, que foi aprovada em terceiro lugar na 11ª região do concurso do TJRJ para técnico judiciário, ou seja, ela fez 55 pontos, não é, Sara? Isso. Uma ótima pontuação. E é isso que a gente vai entender agora, qual que foi a estratégia dela. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui no Estratégia. Agradeço a oportunidade e é muito bom saber que eu vou poder contribuir para que outras pessoas também conheçam a minha história e possam confiar nesse material que é tão bom. Com certeza, Sara. Então, já estamos ansiosos. Então, para que a gente comece a nossa conversa, se apresente aqui para nós, por favor. Eu me chamo Sara, eu tenho 29 anos, sou da cidade de Guaba Grande, no interior do Rio de Janeiro, e sou formada em Relações Internacionais. Sara, então, de relações internacionais para a área jurídica, o que aconteceu? Conta pra gente como que foi esse início no setor público. Sim, então, quando eu saí da faculdade em 2014, meu projeto inicial seria fazer a carreira acadêmica, né? Só que em 2015, logo no início, a minha mãe descobriu que estava com câncer de mama. E aí eu precisei retornar para o interior do Rio, né? Porque eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, em Pelotas. E aí, voltando para casa, né, para acompanhar ela no tratamento dela, eu acabei tendo a necessidade de me sustentar, né? Porque mesmo na casa dos meus pais eu precisava contribuir, conseguir minha independência de alguma forma. De início eu procurei, né, emprego na iniciativa privada, mas eu percebia que os salários eram incompatíveis assim, com todo o investimento que eu recebi dos meus pais ao longo da minha vida toda em educação. Então, eu também não aguentava mais, assim, pessoas me entrevistando por 5 minutos e achando que aquilo era suficiente para conhecer o meu trabalho. Então, de tanto eu insistir e não conseguir resultados positivos na iniciativa privada, eu decidi me dedicar àquilo que eu já sabia, que Deus tinha me dado um dom, né, uma aptidão para os estudos, e resolvi usar isso para poder seguir aí a carreira pública. Foi assim que eu decidi fazer concurso público. Então, desde 2015, ou seja, você já é concursada? Sim, atualmente eu atuo na Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo desde 2019, como oficial administrativo. Arraial do Cabo, gente, que chato o lugar que ela trabalha. É maravilhoso. Nossa, que chato. Tô brincando. Sara, então você já tinha uma base, né? Porque afinal você prestou um concurso público em 2015, Sim. Então a base você já tinha. Em que momento você conheceu a estratégia? Eu conheci a estratégia nesse início da preparação mesmo, em 2015. De lá para cá eu oscilei muito, né? Não tinha 100% de certeza que era isso que eu queria. Mas o tempo todo que eu pesquisava sobre resultados de aprovados, eu via que a estratégia estava assim, sempre no topo. E isso foi determinante para eu escolher o material de estratégia e permanecer com ele esse tempo todo. Desde aquela época? Desde aquela época. E em que momento, então, veio o TJRJ? Ou você estava se preparando para outros concursos maiores em um passado recente? Não, eu comecei a focar no TJRJ depois que eu assumi o meu cargo em Arraial do Cabo, porque eu acabei tomando gosto pelo servir ao público, né? Então eu tive certeza que era isso que eu queria. Aí eu comecei a procurar algum concurso que me desse uma oportunidade de ter mais tranquilidade, tanto estabilidade financeira, que atualmente o cargo que eu estou ainda não me dá, quanto mais tempo também para estudar para uma carreira de Estado. Como eu tenho nível superior, eu gostaria de ter essa possibilidade de prestar um concurso para nível superior. E aí apareceu o TJ Rio, começaram os burburinhos em 2019, né? Que foi mais ou menos quando eu comecei em Arraial também. E foi assim que eu percebi que seria esse o concurso que eu ia me dedicar. Não contava que teria a pandemia, né? Que eu ficaria tanto tempo nele. Mas no final já era até uma questão de honra, né? Eu precisava passar e graças a Deus estamos aqui. E até o fim, sim. E daí não teve dúvidas, não houve dúvidas, você pegou novamente o material de estratégia. Quais as principais diferenças que você sentiu de 2015 para 2019 no material? Então, muitas novidades, né? Que quando eu estudei
lá em 2015 não tinham tantos recursos quanto tem agora. Sempre foi material de excelência, mas agora a gente tem realmente na área do aluno, a gente consegue, tem para todo gosto, digamos assim, né? A gente consegue ter acesso ao PDF, a videoaula, marcação de aprovados, resumos, mapas mentais. É realmente uma fonte muito rica. E qual foi a assinatura que você adquiriu? Eu tinha a assinatura básica. Assinatura básica, e dentro dela, quais foram os materiais que você mais utilizou, os recursos que você mais acessou? Para as disciplinas básicas do concurso, eu utilizei principalmente os PDFs, né? E as disciplinas de direito, processual civil e processual penal, como eu não tinha contato nenhum por não ser da área do direito, eu precisei ir para as videoaulas de início, porque na videoaula o professor esmiuça um pouquinho melhor, né? Então, para quem nunca teve contato, é um pouco mais fácil de conseguir formar aquela base no início do estudo. Então, eu imagino que essas eram as matérias que você mais tinha dificuldade? Sim, o processo civil principalmente. O penal, eu também gosto mais rápido, né? Gostei muito do assunto, da matéria, mas o processo civil era muito abstrato para mim. Então, era um pouco difícil, assim, no início. Até confesso que na semana da prova ainda não era uma matéria, assim, 100% dominada. Mas como eu me dediquei muito em cobrir todo o material, todo o edital, o meu nível de acerto estava acima de 90%. Então, eu fui com segurança para a prova, mesmo sabendo que não era a minha matéria preferida. E como que você venceu essa dificuldade? Eu dedicava mais tempo a processo civil e buscava fazer bastante exercício, né, bastante questão dessa matéria e realmente olhar com carinho para ela, né? Porque se ela era o meu calcanhar de Aquiles, poderia ser de outras pessoas também, né? Então eu tinha que ficar boa nela. Tá certíssima. Sara, então, para a gente entender a sua estratégia nos estudos, quantas horas líquidas por dia você fazia? E eu imagino que você levava isso junto ao seu trabalho, né? Afinal, você ainda é concursada. Então, como que você organizava a sua rotina? Então, a minha rotina era bem puxada, porque a minha cidade, onde eu moro, é distante de Arraial do Cabo. Então, todos os dias eu pegava 4 ônibus, 2 para ir e 2 para voltar. Então, eu ficava cerca de 3 horas ali nesse deslocamento. Então, era uma rotina bem puxada. À noite, eu fazia cerca de 2 horas líquidas só. Né? Nesse período, meu marido foi essencial, assim, me apoiou muito. Durante a semana, ele praticamente fazia todas as atividades, né, de casa para eu poder estudar com tranquilidade. Então, eu devo muito desse sucesso a ele. E nos fins de semana, aos sábados, eu tentava compensar aquilo que eu não conseguia ver durante a semana, né? Então, eu tentava, pelo menos o turno da manhã, fazer inteiro, estudar durante a manhã inteira. E, claro, depois do edital isso mudou um pouquinho, né? Que eu tirei férias do trabalho e aí ajustei a carga horária para poder treinar quanto mais melhor. Então, você mostra que não tem desculpa, né, Sara? Porque você fazia esse longo trajeto até o seu trabalho e você aproveitava ele de alguma forma para estudar? Sim, de fato é muito complicado. Eu vejo muitas pessoas falando, aproveita o trajeto para o trabalho. E não é tão simples assim, porque na minha região, por exemplo, o transporte público é muito ruim. Então, muitas vezes eu ia em pé para o trabalho, não era sempre que eu conseguia estudar. Mas eu aproveitava muito para fazer revisões. Então, eu sempre via algum material extra do Estratégia no YouTube, ou então alguma aula que eu já tivesse visto para revisar. E no almoço também, como eu tinha 1h30 de almoço, eu pegava assim, almoçava o mais rapidinho possível e já ia também revisar algum conteúdo. E com toda essa luta diária, as dificuldades, você pensou em algum momento em desistir? Em nenhum momento. Eu nunca pensei em desistir. Algumas vezes eu cheguei, confesso, a chorar em cima, né, do computador, porque eu estudava pelos PDFs e foi bem difícil mesmo, mas eu não pensava em desistir, porque eu sabia que eu estava fazendo ali aquilo com um propósito muito forte, né? E eu acho que isso que é o principal, você não desanimar apesar das circunstâncias. E sua família sempre te apoiou? Sim, minha família sempre me apoiou muito, como eu falei, né? Meu marido foi essencial. Meus pais também no início
me ajudavam com recurso financeiro, tanto com material inicialmente, como também quando eu precisava viajar para poder fazer alguma prova, eram meus pais que ajudavam. Todo mundo sempre acreditou muito em mim. Isso é muito importante, Sim, né? com certeza. Bom, você comentou, Sara, que você em um determinado momento tirou férias do seu trabalho, então você conseguiu ter mais tempo para se dedicar nos estudos. Isso já era na reta final, logo ali antecedendo o dia da prova? Sim, nos últimos 6 meses eu comecei a estudar um pouco mais, né? Antes mesmo de sair o edital. Né? A minha mãe faleceu em maio de 2021, então eu fiquei 15 dias ali sem estudar, mas depois disso eu retomei os estudos, porque eu sabia que era aquilo que ela gostaria que eu fizesse, né? E aí eu já tinha aumentado um pouco mais aquela carga horária, tentava estudar sábado o dia inteiro, e aí quando saiu o edital, eu dei o meu melhor mesmo, né? Todos os espaços ali que eu tinha vagos, eu tentava aproveitar. No último mês eu tirei essas férias e passei a estudar o dia inteiro. Eu realmente nem conseguia controlar muito as minhas horas líquidas, porque desde a manhã até a noite era estudando. Então, muito também dessa aprovação, né, foi persistência sua, porque passar por isso e Sim. continuar estudando é muito difícil, Eu né? tirei forças desse processo, né, porque ela deixou um legado muito forte para mim, assim, de orientação mesmo com relação à vida, a Deus. E eu pensei, gente, eu preciso passar isso para os meus filhos também. E o concurso público é um meio, para mim, de alcançar essa estabilidade necessária para ter uma família maior. E eu acho que é o maior legado que eu posso passar para os meus filhos, né? Aquele que minha mãe passou para mim. Então isso me deu muita força. Mesmo nessa dor, né? Você encontra essa força para continuar. Isso aí. A prova foi em setembro, né? Dezembro. Em dezembro, verdade, no fim do ano. É. Então teve um Tinha período. pouco mais de 6 meses do acontecido. É muito difícil. Mas você é guerreira e conseguiu. Obrigada. Bom, Sara, conta pra gente como que foi a semana que antecedeu o dia da prova, que cada pessoa adota uma estratégia, né? Uns pisam no acelerador, outros já levam de uma outra forma. Como que foi pra você? Eu pisei no acelerador. Como eu tinha a rotina muito complicada, esse momento que eu tirei férias eu aproveitei para, né, fazer o máximo possível. Na semana anterior, né, eu fiz uma revisão geral de todo o conteúdo, né, pelos grifos que eu tinha no meu PDF, fazia muitas questões também. E aí, na semana da prova em si, eu só fiz questões. E aí eu fazia 15 questões por assunto, ia rodando todo o edital, todas as matérias. Acompanhei toda a programação do Estratégia, né, porque era à noite, e aí eu consegui conciliar com o meu planejamento a programação do Estratégia. E quantas questões em média você fez? Consegue ter uma noção? Eu fiz muitas questões. A última vez que eu verifiquei, eu tinha 17 mil questões. Uau. Não só para o Tribunal de Justiça, mas para outros concursos que eu fui fazendo ao longo dessa preparação para poder aproveitar, né? E o que você sentiu de diferença nos seus estudos no pré e pós-edital? Olha, eu senti que eu estava com um percentual de acertos maior, né? Porque como a gente fica com tudo fresquinho ali na última semana, eu fui ganhando cada vez mais confiança, vendo os resultados, avaliando, sempre olhando aquilo que eu ainda estava errando para poder ajustar para a prova. E o aulão de véspera, você assistiu? Assisti acelerado, não foi ao vivo, mas eu assisti todo o aulão de véspera, muitas dicas boas, né? Consegui aproveitar bastante coisa na prova. Ai, que bom, gente. Façam como a Sara, vejam o aulão de véspera. E agora conta pra gente o dia da prova, como que foi? Você começou a prova do meio, do final, do começo mesmo? Eu tinha treinado bastante com os simulados do Estratégia também. Então, quando eu cheguei na prova, eu já sabia todo o script do que eu tinha que fazer. Eu sabia até a hora de ir no banheiro. Então, eu comecei pelas específicas, né, exatamente como eu fazia nos simulados. E depois eu fui para as básicas. E assim, a gente tem aquele primeiro contato com a prova, dá um sustinho, né? Tem algumas questões que a gente não sabe, mas aí,
quando a adrenalina vai baixando um pouco, a gente vai ficando mais tranquilo, vai percebendo que estava tudo lá no material. Sara, e o que é o estratégia para você? Como você considera o papel do estratégia na sua trajetória? Estratégia para mim é uma referência, né? É só a gente observar os resultados e isso já se comprova. E como a própria estratégia se propõe, né? O segredo do sucesso é a constância no objetivo. E isso na minha vida foi muito real, porque apesar de todas as dificuldades, eu coloquei em prática, né, tudo aquilo que eu era orientada e consegui ter um resultado muito bom. Se você pudesse elencar erros e acertos, quais seriam? Eu acho que o erro era meio inevitável, né? Que era o cansaço que às vezes ganhava, assim, da minha motivação para estudar algumas noites. Mas eu realmente não tinha muita opção, porque mesmo se eu fosse estudar antes de ir para o trabalho, eu ia ter que acordar muito cedo, não conseguia. E quanto aos acertos, eu acho que é ter permanecido, ter continuado, apesar das dificuldades, porque realmente a constância faz toda a diferença com essa escassez de tempo. E agora, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? Então, o que eu gostaria de dizer para quem está aí assistindo, está estudando muito como eu estudei, é que você realmente possa ser resiliente, ter muita fé, confiar no seu propósito e não se comparar muito, porque o que Deus tem para cada um é único, né? A Bíblia diz que pela manhã você deve semear, lançar a tua semente e à tarde lançar novamente, não tirar a sua mão. Porque você não sabe qual das sementes vai prosperar, se uma, se outra, ou se ambas vão prosperar. Então, você ter constância e não desistir é muito importante. Muito especial. E você pretende aposentar a caneta ou não? Ainda não. Como eu tenho nível superior, eu pretendo ainda conquistar um cargo de nível superior. É o meu próximo objetivo, se tudo der certo. Tá aí. Com estratégia, com certeza. Estratégia, isso que eu ia falar agora, vai com estratégia. Com certeza. Sara, foi um prazer conversar com você, conhecer a sua história, a sua força de vontade, a sua garra. Tá aí toda a sua superação. Prazer é meu, Lívia. Foi ótimo estar aqui com vocês e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. Hoje nós conversamos com a Sara Félix, aprovada em 3º lugar para técnico judiciário da 11ª Região. Ela fez 55 pontos no concurso do TJRJ. Para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia, pela audiência. Se você quiser ver outras entrevistas, é só acessar aqui o nosso canal, que tem muito conteúdo para você. Até mais, obrigada.